Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 28 de abril de 2022. Papa atribui ministérios leigos a mulheres e formaliza reconhecimento de papel feminino. Parte 2. O Papa Francisco atribuiu neste domingo, pela primeira vez, os ministérios leigos da Igreja Católica Romana de leitorado e catequismo a mulheres, cargos que muitas haviam ocupado sem reconhecimento institucional. Ele conferiu os ministérios em uma missa na Basílica de São Pedro, onde, em uma aparente referência à resistência às mudanças de muitos conservadores, criticou aqueles que precisam de regulamentos rígidos e mais regras para encontrar Deus. Ano passado, Francisco mudou a lei da Igreja para os ministérios de leitorado e acolitado, que no geral eram reservados a seminaristas se preparando para o sacerdócio, dizendo que queria trazer estabilidade e reconhecimento público às mulheres que já executavam os papéis. Os leitores leem as Escrituras, acólitos servem na missa e catequistas ensinam os dogmas e princípios da religião a crianças e adultos convertidos. Os ministérios de leitorado e acolitado existiam anteriormente, mas eram oficialmente reservados aos homens. Francisco instituiu o Ministério de Catequismo ano passado. Na missa de domingo, o Papa atribuiu a 6 mulheres e 2 homens a função de leitores e a 3 mulheres e 5 homens o cargo de catequistas. Francisco deu uma Bíblia para cada leitor e um crucifixo para cada catequista. A formalização, incluindo uma cerimônia de atribuição, tornará mais difícil que bispos conservadores impeçam mulheres em suas dioceses de assumir esses cargos. A mudança será especialmente importante como um reconhecimento para mulheres em locais como a Amazônia, onde muitas são de fato líderes religiosas em comunidades remotas que sofrem com uma grave escassez de padres. O Vaticano sublinhou que os cargos não representam um passo para que um dia as mulheres possam se tornar padres. A Igreja Católica ensina que apenas homens podem ser padres porque Jesus escolheu apenas homens como seus apóstolos. Cristiano Torchi escreve para o jornal Mundo Espírita em maio de 2015 que, os pesquisadores da medicina de gênero, ramo que nasceu em meados da década de 90, descobriram, surpresos, que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres vão muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Só para exemplificar, o cérebro dos homens é, em média, 15% maior e 10% mais pesado, mas, no cérebro das mulheres, as conexões entre os neurônios são mais numerosas. Nos últimos 20 anos, as investigações científicas revelaram que homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram e transpiram de forma diferente. O coração deles bate de um jeito e o delas de outro. O pulmão, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele. 3 diferenças que recomendam condutas específicas para cada um, tanto na prevenção como no tratamento de diversos males. Essas diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher são indícios de que há um planejamento superior, a respaldar o amor feminino, considerado uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da natureza, igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens.
Portanto, a desigualdade que existe entre homem e mulher é de funções e não de direitos. A própria legislação brasileira reconhece essa distinção de funções, quando, por exemplo, leva em conta a organização física dos trabalhadores de sexos diferentes, estabelecendo o limite de peso que a mulher deve suportar, em relação ao homem, bem como quando estabelece idade distinta para a aposentadoria, em razão do sexo, isso sem falar no período de licença maternidade, por motivos óbvios. A maternidade é uma das missões sublimes concedida à mulher, a qual tem grande poder no papel de educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens do amanhã. Todavia, muitas vezes por falta de autoconhecimento, esse poder ainda é utilizado de forma precária, ou algumas vezes empregado indevidamente. O fato de se despontar na vida profissional, nos estudos, na ciência ou em qualquer ramo do saber, decorrência natural da liberdade e da dignidade a que também faz jus, não significa que a mulher deva descurar de seu apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. É claro que a emancipação acarreta-lhe maiores responsabilidades, submetendo a estafantes jornadas de trabalho, em detrimento dos filhos, fazendo-se indispensável conciliar, com bom senso, suas atividades profissionais com o papel de mãe, pelo que merece o apoio não só de leis que a amparem em suas necessidades específicas, mas também do consorte, no sentido de dividirem responsabilidades comuns ao casal. Enfim, perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. Deus outorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, sua escravização marcha para a barbárie. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.